Ok, está na tela preta, agora você clica no meio para avançar uma tela, né? Ah, vai entrar. Bom, agora sim, estamos aí. Primeira coisa é dizer que, para mim, constitui uma alegria retornar ao convívio de vocês, né? Que exterioriza assim uma energia muito boa de convívio, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, sentir energia, essa energia pura que vem do convívio, do fraterno entre as pessoas, é muito bom. Eu agradeço a vocês por isso. Bom, vamos falar então do nosso tema, que é sobre guias espirituais. Como introdução, eu gostaria de lembrar que a doutrina espírita ela teve inicialmente seus fundamentos registrados por Kardec no Pentateuco, nos livros do Pentateuco. E nessa formulação, Kardec foi muito ajudado pelos espíritos para revelar as bases de uma nova doutrina. Passados os tempos, outros autores espíritas começaram a surgir, criando um acervo bibliográfico espírita imenso, sempre com a ajuda de benfeitores espirituais. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Vocês estão vendo bem a tela? Sim, Sim. sim. Tá, né? Muito bem. Então, isso é um ponto inicial para nós entendermos sobre sobre o tema que nós vamos abordar. Um outro ponto que eu gostaria também de colocar para vocês é a questão de Deus. No Livro dos Espíritos, né, na parte primeira, no capítulo 1, que trata de Deus, a primeira pergunta que tem, que foi feita por Kardec aos Espíritos, que é Deus. Reparem que ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. E aí os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo adiante, Kardec pergunta se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus. E a resposta dos Espíritos é não, falta-lhe para isso o sentido. Essa talvez seja a razão pela qual nós imaginamos a figura de Deus como uma figura humana, aquele velhinho de barbas brancas, geralmente cercado por anjos. Alguns até imaginam ele assim como um justiceiro, né? Cajado na mão, pronto para fazer justiça, né? Aos maus feitos. Mas o homem deve ter consciência de que a existência de Deus é pelas suas obras, pelas obras que ele criou, como o universo, seus diversos planetas, as formações da natureza, como as montanhas, os rios, os mares, e o próprio homem, que é um resultado da gênese do espírito, né? Deus criou o espírito e depois, em razão da evolução, veio o homem. Aqui vocês estão vendo lá, então, o universo, os planetas, tudo isso são eventos, né, que tiveram um criador, porque isso aqui não apareceu ao acaso, né? Não apareceu ao acaso. E o homem, por sua vez, veio do espírito, que foi criado por Deus. Um outro conceito também interessante para entender sobre guias espirituais é sobre o fluido cósmico universal. Quer dizer, nós estamos envolvidos por esse fluido
todas as coisas do universo têm o envolvimento desse fluido. É como se todos as coisas, os seres, estivessem mergulhados, à semelhança de peixes na água, no oceano, estivessem mergulhados também num fluido, é o fluido cósmico universal, de onde Deus tirou toda a matéria-prima, além de criar, toda a matéria-prima para fazer as criações que ele realizou, inclusive o espírito. Nós somos oriundos desse fluido cósmico universal. E, através desse fluido cósmico universal, então, pelo fato de estarmos envolvidos por ele, nós temos possibilidade de entrarmos em comunicação com seres extremamente elevados, como Jesus, como Francisco de Assis, como mestres ascensionados, como espíritos também, que tiveram uma reencarnação recente na Terra. Nós nem sabemos se vai reencarnar aqui na Terra, no caso do Frei Luís, Bezerra de Menezes, até com espíritos que estão mais próximos da crosta terrena, que geralmente, então, eles atuam também como guias espirituais. Então, vamos ver o que são guias espirituais. São espíritos desencarnados, um certo grau de evolução, fonte de energia e de conhecimento, que tem como objetivos orientar, instruir, cuidar e proteger, sempre em prol da evolução espiritual daquele a quem eles prestam assistência. Em grande parte, são espíritos que já passaram por diversas reencarnações, né, adquirindo variados graus de conhecimento e de evolução, sempre voltados para a prática do bem. Isso é muito importante. Os guias espirituais estão sempre voltados para a prática do bem, o que lhes confere sabedoria e merecimento para o exercício da sua missão. Nós vamos encontrar diversas denominações para os guias espirituais. Espíritos guias, espíritos protetores, espíritos mentores, anjos de guarda, mensageiros, mestres. Nós vamos encontrar também, levando sempre em conta de que eles têm por missão guiar, instruir, cuidar e proteger a quem eles estão afetos, ou até uma instituição ao qual eles estão ligados. E essa proteção pode vir desde anjos, que são guias espirituais, até os pretos velhos, que também são guias espirituais. A Celina Fioravanti é uma escritora que fez esse livro, Contato com Guias Espirituais, e ela faz uma classificação de acordo com a função dos guias espirituais. Então, tem os mestres instrutores, médicos espirituais, professores espirituais, espíritos químicos, espíritos protetores, etc. Então, de acordo com a missão específica daquela entidade, ela classifica, então, dentro dessas denominações aí. Mas eu acho que existe uma classificação muito prática para nós entendermos o problema dos guias espirituais. É essa classificação em que eles são ditos espíritos protetores, mentores, mestres ascensionados, espíritos angelicais e espíritos da natureza. E é nela que nós vamos nos fixar para ir definindo cada um desse grupo de guias espirituais. Então, comecemos pelos espíritos protetores. O espírito protetor ele tem
por missão acompanhar outros espíritos que estão na sua fase encarnatória, a fim de ajudá-los a progredir. Em geral, eles têm uma natureza evolutiva superior àqueles a quem está protegendo, né? Para poder guiar, para poder instruir, em geral. Pertence à linha evolutiva humana, ainda estão dentro da parte hominal, né? Do reino hominal. É um espírito que tem... todas as pessoas possuem um espírito protetor, mesmo aquelas que não manifestam mediunidade ostensiva. É um erro as pessoas pensarem que só o médium é que tem espírito protetor. Nós vamos ver que o espírito está ligado ao médium, é um outro tipo de espírito, mas é importante que todos saibam que nós temos um espírito protetor junto de nós. Depois que há o desencarne do protegido, ele acompanha ele durante um certo tempo no plano astral, até para ajudá-lo assim, na sua adaptação, né? Mas nem sempre o espírito protetor ele consegue se aproximar do seu protegido, porque o seu protegido, no caso, é um espírito encarnado que cultiva muita negatividade, e isso tira um pouco a atração do espírito protetor sobre ele. Até porque, no momento que há esse culto à negatividade, há necessidade daquele cultuador aprender alguma coisa, seja pela dor, né? E, então, o espírito protetor ele fica ali, não se aproxima. Cada espírito protetor tem seu próprio nível de evolução. Muitos são mais evoluídos, outros menos, mas sempre estão em busca do caminho da luz, ou seja, sempre estão na procura de uma evolução no exercício da sua missão. Trabalham em silêncio e nem sempre possuem necessidade de ser conhecido. É outra coisa também que as pessoas querem saber o meu nome do meu espírito protetor, e às vezes não há essa permissão para ele se identificar ao seu protegido, mas que ele está ali junto ao protegido, está. Não pode interferir no livre-arbítrio do seu protegido. Isso é muito importante, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos optar os caminhos que queremos seguir. E ele não pode interferir. Ele tem apenas que acompanhar. Se for por bem, ele pode até trazer uma orientação. Se for por mal, pode trazer também, mas não pode impedir a conduta do seu protegido. Aqui vocês estão vendo alguns espíritos protetores, né? Caboclos, preto velhos, preto velha, até ciganos são espíritos protetores. Há também espíritos protetores representados por pessoas que estiveram próximas do seu protegido quando encarnados. Um cônjuge, um avô, um amigo. Aqui, naquele filme Ghost, vocês devem se viram no filme, devem se lembrar que a moça é protegida por um espírito que foi, quando encarnado, seu noivo, né? Nesse filme, Cidade dos Anjos, a mesma coisa, uma médica que é protegida por um espírito que acaba se apaixonando por ela, né? Mas são, então, outras classes de espíritos protetores, né? Agora, há uma classe de espírito protetor que é muito discriminada dentro de uma linha espiritualista, né? Que são os chamados guardiões, cuja representação principal é o Exu e a Pombagira. Esses guardiões eles são considerados lixeiros ou
policiais que recolhem toda a sujeira das ruas. Os miasmas criados pelos pensamentos, ações, energias negativas criados por nós mesmos. Isso, então, sob forma energética, fica como miasma, e eles fazem essa limpeza. Eles estão muito próximos aqui da órbita terrena, né? Vejam vocês que eles têm outras funções além dessa. São entidades que foram libertas das trevas, eles estavam lá no mundo trevoso, e desejando se regenerar. O caráter deles lembra um pouco o do ser humano, ou seja, é variável nas suas ações e nas suas atitudes, ou seja, pode variar para o bem ou para o mal, dependendo da pessoa, do protegido ao qual eles estão ligados. Se o protegido, eles aprendem e evoluem com aqueles a quem protegem. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com esses espíritos que nos protegem, né? Essa classe de espírito que nos protege. Porque eles estão junto de nós também para evoluir. Né? Seu trabalho é de abertura dos caminhos da vida, eles vão abrindo os nossos caminhos, né? No sentido de evitar que nós sejamos assediados ou atacados por inimigos do passado. Nos trabalhos de desobsessão, eles realizam uma espécie de uma triagem, né? Liberando a passagem para os espíritos que já estão em condições de serem socorridos e impedindo a passagem de outros, que nesses trabalhos de desobsessão, vocês sabem que muitas vezes há a presença de espíritos que vão para perturbar, para fazer com que os médios se sintam mal, né? Então, eles estão ali fazendo uma espécie de uma guarda, né? De uma triagem. Eles atuam, no que diz o plano espiritual, eles atuam constantemente no baixo astral, assumindo formas, né? Modificando as suas formas, muitas vezes, que permite que eles passem por áreas espirituais consideradas perigosas. E, com isso, muitas vezes, eles abrem o caminho para os benfeitores socorristas. Então, quando há uma incursão às áreas mais perigosas espirituais, que vocês sabem que isso existe, né? Os guardiões, né? Eles vão à frente, muitas vezes se modificam e passam pela vigilância que é feita nessas áreas, né? Por espíritos também trevosos, e, com isso, eles conseguem abrir o caminho para que benfeitores possam penetrar nesses locais e resgatar muitos irmãos que estão ali prisioneiros. Então, vejam vocês que eles têm um papel importante. Então, quando a gente ouve falar de Exu, geralmente se Pombagira, né, que é uma classe de espíritos que está mais ligada a uma linha espírita da Umbanda, a gente geralmente imagina coisa ruim, né? São espíritos que estão ali para prejudicar. Eles prejudicam se eles forem incentivados por aqueles que estão ali a fazer prejuízo para as pessoas, né? Mas a responsabilidade aí, no caso, é do médium. É do médium que o conduz para essa linha, né? Ao passo que aquele médium que tem consciência de que ao seu lado ele tem um Exu protegendo ele e tendo um comportamento correto, esse Exu vai crescer, vai evoluir junto com aquele seu protegido. É bom que isso fique muito claro. Agora vamos para os espíritos mentores.
O espírito mentor é um espírito que é protetor, mas que se comprometeu com o trabalho espiritual de um médium. Então, o médium, quando na sua programação reencarnatória ele opta por vir com esta faculdade, a ele é levado um mentor que vai ali, então, acompanhar o seu processo, o seu desenvolvimento mediúnico durante a fase encarnatória. O médium, o espírito mentor, ele dedica quase todo o seu tempo para preparar esse médium para a sua tarefa. E quando esse médium começa a trabalhar, ele trabalha junto com o médium, trabalhando ao seu lado, né? Faz o possível para proteger o médium de contato com energias degradantes que muitas vezes são trazidas para junto do médium para desestabilizá-lo, né? Então, o mentor está ali para protegê-lo disso. É um ser que espiritualmente ele ensina, instrui, aconselha e orienta sobre determinados temas, né? O mentor, geralmente, é aquele que vai colaborar, por exemplo, com o médium para psicografar um livro, né? Para fazer uma palestra. Então, ele tem a presença do seu corpo nesse exercício. Normalmente, ele dirige grupos de... Estou ouvindo não, ok, mas... Liga de novo, fica naquela... Quanto é linha que é assim? Ó, o microfone está desligado. Está desligado. Agora sim. Voltou? Voltou. Voltou? Em que ponto eu parei? E vocês deixaram de ouvir. Bom, vamos continuar. Volta o slide, volta. Hein? Pode voltar o slide, volta aí. Deixa eu voltar. Aqui. Peraí, querer. Na primeira parte desse aí que você parou. Aqui. Então. Porque a minha internet está muito lenta. Está cortando. Está cortando? A minha está muito lenta, por isso que está cortando. Não, para mim está bem. Para mim está bem. Deve ser só a sua. Melhorou? É só a minha. É só a minha tá mesmo que está muito lenta. Tá bom. Pode Deve seguir. ser por isso que está cortando. Pode seguir, doutor Paulo. Posso seguir? Pode. Então, depois que o mentor cumpre a sua missão junto à alma, a um grupo de almas, ele se retira, né, para ir assumir outra missão. Ele empreende também diversas missões no mundo astral, instruindo aqueles que se encontram nesses mundos dimensionais. Então, o mentor não fica só restrito ao médium que está encarnado, ele também instrui no mundo astral. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos de mentores. Joana de Ângeles, André Luiz, né? Emmanuel, um mentor conhecido do Chico, né? Como André Luiz, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila. Sheila foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, né? Que hoje é mentora de alguns médicos. O mentor também ele pode ser mentor de uma instituição espírita. É o caso do Frei Luiz, que é o nosso mentor lá, né? Ele, com seus falangeiros, responde pela nossa instituição. O mentor também pode ser mentor de um país, que é o caso de Ismael, que é o nosso mentor do Brasil. E o mentor também pode ser o mentor de um planeta. É o caso do Mestre Jesus, que é o mentor do nosso
da nossa terra. Isso. Aqui está o Chico com o Emmanuel, né? Chico trabalhando e o Emmanuel ali junto dele, sendo visto por uma vidente, e no trabalho do Chico, né? Na reunião. É assim que funciona. Mas há mentores também que são designados para outras missões que não apenas aquela das reuniões espíritas, né? Da atividade espírita, da atividade do médium, né? Na sua atividade espiritual. Há mentores que, por exemplo, acompanham médicos, né? Auxiliando nas suas decisões. Há outros que acompanham o médio ainda na sua fase de estudante. Né? Há outros que acompanham aqueles que foram seus mais antigos e com eles ficam aprendendo também. Né? Enfim, há mentores que acompanharam o nosso Mestre Jesus aqui na sua missão. Há mentores que acompanham artistas, ajudando na sua arte. Aqui é um ator chamado Prieto, que faz muitas peças, né? Espíritas. Há mentores que acompanham músicos, né? Inspirando esses músicos, ou escritores, ou pintores. Então, eles têm diversas missões que não apenas acompanhar os médiuns em atividade mediúnica religiosa. O mentor ele está sempre disposto a amparar e orientar o seu protegido. Mas se esse começar a se afastar das suas orientações, das suas recomendações, enveredar por outro caminho, ele se afasta. Porque, como eu disse, é preciso, às vezes, pela dor, o médium aprender a se comportar. Não é? Então, ele se afasta e fica aguardando o médium usar o seu livre-arbítrio, né? De deixar, às vezes, de fazer as coisas que não estão compatíveis com a sua condição mediúnica. Mas ele nunca abandona o seu protegido. Ele pode se reaproximar caso o médium, né, retorne ao caminho do bem. Então, ele não abandona. Vamos ver outra classe de guias espirituais, chamados mestres ascensionados. Esses mestres ascensionados constituem espíritos protetores que pertencem a uma ordem elevada, bem elevada. Possuem um grau de evolução muito superior aos mentores. Né? Geralmente, eles não precisam mais reencarnar, são espíritos que não precisam mais reencarnar. E, muitas vezes, a sua sede, vamos dizer assim, seu local de permanência é em outros planetas, em outros planos. Ele pode ser contactado, na maior parte das vezes, quando for permitido, pela nossa mente. Né? E aqui vocês estão vendo vários desses mestres ascensionados. Saint Germain, Maria da Paz, Confúcio, El Moriá, Rolena, Hilarion. Eu gosto sempre de chamar a atenção que, às vezes, numa reunião espírita, o vidente, eles estão presentes. E aí o vidente, olhando, que não for muito esclarecido sobre a existência dessas figuras, ele acha que, por exemplo, Saint Germain é Jesus. Então, ele diz, eu estou vendo Jesus. Ou então, Maria da Paz parece Nossa Senhora, né? Como Rovena também tem alguma coisa. E aí acham que estão vendo Nossa Senhora. Nossa Senhora está presente ali. E, na realidade, está vendo, às vezes, um mestre ascensionado. O maior deles todos foi o nosso Mestre Jesus. Né? Foi o mestre ascensionado que teve que
para chegar até nós, viajou muito, muito mesmo. Estava em outro plano, bem longe da Terra. Outra classe de guias espirituais são os espíritos angelicais, que são seres que já possuem um grau elevado de espiritualidade, de evolução, têm grande amor, estão sempre a serviço da humanidade. Eles podem atuar temporariamente em qualquer plano ou dimensão, inclusive aqui no mundo físico. Acredito que, nesse momento, esses seres angelicais estejam atuando intensivamente junto a nós, junto à humanidade, no sentido de auxílio, no sentido de, enfim, de acabar com essa situação que nós estamos vivenciando. São elos de ligação entre um ser de alta espiritualidade, que se encontra em outros planos dimensionais, e um ser humano. Então, por exemplo, entre o homem e Jesus, existe um espírito angelical servindo vamos dizer, de transporte, né, das súplicas daquele ser humano ao nosso mestre. Então, está lá ele a servir de intermediário. São espíritos puros, vivendo para transmitir a vontade divina. Na realidade, estão mais próximos de Deus do que se possa imaginar. Estão livres de paixões, seu conhecimento do mundo terreno é mais por intuição, eles são de outras esferas. Estão agrupados em 3 hierarquias, sendo que aquela que está mais próxima de nós é constituída pelos principados, arcanjos e anjos da guarda, os chamados anjos da guarda. Tem a função de anunciar acontecimentos importantes para a humanidade, particularmente os arcanjos. Vejam vocês um exemplo. Foi o arcanjo Gabriel que chegou até Maria e anunciou para ela a vinda de Jesus, que ela iria ser a mãe daquele que viria trazer uma nova visão do mundo para a humanidade. Então, foi o arcanjo Gabriel que trouxe essa comunicação. Eles sempre estão prontos a auxiliar qualquer pessoa que deles necessite. A canalização geralmente é feita pela nossa mente e há uma maior facilidade em nós mentalizarmos e termos a aproximação desses espíritos de nós ou das nossas súplicas se nós temos uma atitude próxima de atitudes angelicais. Eu acho que, se estamos num caminho reto, seguindo as leis divinas, nós temos mais facilidades de sermos amparados por esses seres do que aqueles que ainda se encontram muito ligados à matéria. Agora vem outra classe de espíritos, que são os espíritos da natureza ou elementais. Esses são seres invisíveis que executam um trabalho muito intenso, de variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens, inclusive. Eles são encontrados em toda parte, desde na superfície da Terra, nas águas, nas profundidades da crosta terrestre. Então, são encontrados em todas as partes. Deus, quando criou a evolução, ele apresentou 3 reinos para a evolução do espírito: o elemental, o hominal e o angelical. Então, nós estamos falando desses princípios espirituais, não são nem espíritos ainda, que estão nesse reino elemental. Que, como vocês sabem, a denominação de espírito acontece quando o princípio espiritual,
ele já está na figura humana, já está incorporado no corpo humano. Então, são seres que eles são muito usados, o termo foi usado, esse termo elemental, ele foi muito usado em teosofia, que é uma doutrina fundada por uma russa, né? Helena Blavatsky. Então, eles estão ligados, deixa eu arrastar aqui um pouquinho, aqui. Eles estão ligados, então, a esses elementos: fogo, água, ar e terra. São seres etéreos, ou seja, energéticos, né? Ligados a esses princípios, da terra, do ar, da água e do fogo. Eles ainda não tiveram encarnações humanas. Eles vêm de reinos inferiores, né? Como princípios inteligentes, porque alguma coisa de inteligência eles têm, eles estão a caminho de uma humanização no futuro. Mas, da mesma forma que nós passarmos para a fase angelical, nós não sabemos quando é que isso pode acontecer, só Deus sabe. A mesma coisa acontece com os elementais. Eles não sabem quando um dia serão humanos. Eles aprendem a controlar a energia do elemento de qual eles são representantes através do pensamento. Eles têm uma espécie de uma consciência instintiva, né? Quer dizer, uma consciência que ainda está em fase de elaboração. Não é uma consciência, não é um instinto como já se encontra, por exemplo, nos animais, né? Já tem um instinto um pouco mais apurado. Eles ainda estão em elaboração essa consciência. Anciões e sábios, segundo os anciões e sábios do passado, eles eram seres responsáveis pelas mudanças climáticas das correntes marítimas, pela precipitação da chuva ou pelo fato de haver fogo, que estavam ligados justamente a esses elementos da natureza, esses fenômenos da natureza. Eles são figuras vivas e familiares aos médiuns videntes e de médiuns que estão em desdobramento. Eu vou recordar, e o Dalton depois tem condição de confirmar para vocês isso, um fato que uma vez aconteceu com um grupo ao qual eu era, vamos dizer, o instrutor. Nós fomos para Guapimirim, se eu não me engano, Guapimirim, para um local lá em Guapimirim, era um condomínio, onde tinha uma árvore centenária, e eu, com um grupo do qual o Dalton fazia parte, nós nos reunimos em torno dessa árvore para fazer uma meditação, para fazer uma oração. Estávamos nessa história quando, de repente, eu comecei a sentir que estavam caindo uns pingos de água em cima de mim. E eu, então, abri os olhos para ver se tinha alguma nuvem de chuva. O céu estava completamente azul, não havia uma nuvem. E eu achei estranho aquilo, mas quando acabou a nossa meditação, né, e eu perguntei aos videntes se tinham visto alguma coisa, primeiro eu disse o que tinha acontecido comigo, tinha caído uns pingos d'água, e outros do grupo também disseram: não, eu também senti cair os pingos d'água. E os videntes do grupo, então, disseram que ali naquele local onde nós estávamos, que é um local muito arborizado, tinham pequenos seres nos observando, uns no chão e outros em cima das árvores. E eles jogavam como se fosse uma energia em pingos que, para nós, se materializou como um pingo d'água. Mas eram seres pequenos que estavam ali
a nos observar naquele local. Então, são elementais. As famílias estão profundamente ligadas à natureza fogo, ar, terra e ar, conforme a especialidade, a natureza e a procedência de cada um. Então, eles constituem famílias. Aquelas famílias que estão ligadas à água, elas são chamadas de ondinas. São a família das ondinas. E aí, nessas famílias das ondinas, vocês têm as ninfas, as sereias e os tritões. A família ligada ao fogo são as salamandras. A família ligada ao ar são os sílfos ou sílfides. E a da terra são os elfos, os gnomos, os duendes, os abissais. Então, vocês vão entender o seguinte: quando um elemental ele adere ao ser humano, ou seja, ele se aproxima do ser humano e energeticamente ele adere ao ser humano, estabelece ali um vínculo energético natural e um intercâmbio entre o elemental e o ser humano. O que o elemental faz para o ser humano? Ele enriquece e potencializa a energia vital do ser humano, dando-lhe a energia do seu elemento. Então, se o seu elemento é o fogo, ele dá a energia do fogo. Ou, se é a água, ele dá a energia da água para o ser humano. Então, ele contribui para potencializar a nossa energia vital. E o ser humano, o que faz para o elemental? Ele, por sua própria vibração de ser humano, faz o elemental ficar mais inteligente. Então, ele vai adquirindo mais inteligência com esse contato com o ser humano. Então, há uma troca energética muito importante. É por isso que, quando nós estamos assim com algum problema e vamos para a beira da praia ou para um lugar assim arborizado, muitas vezes aquela angústia de que nós estamos sendo portadores, ela se desfaz. E aí nós saímos desses lugares mais tranquilos, mais energizados. É por essa altura, porque ali estão os elementais nesses locais que vêm em nosso auxílio. Então, trazendo para nós, energizando a nossa energia vital. Então, eles crescem junto conosco, nós ajudamos eles. Né? Então, através da ação dos elementais na natureza, é que o homem tem acesso, por exemplo, às ervas, às flores, os frutos, o oxigênio, a água e tudo aquilo que a ciência chama como forças ou produtos naturais. Mas, na realidade, é a participação desses elementos produzindo ou fazendo com que vamos dizer, esses produtos da natureza cheguem até o homem, né? De uma forma boa. Nas reuniões mediúnicas, os elementais eles auxiliam tanto os encarnados quanto os desencarnados. Né? Bom, vejamos os silfos, que são aqueles que estão ligados ao ar. Né? São os elementais que têm como seu elemento de ligação o ar. Os silfos, ou sílfides, ajudam na criação e manutenção das formas de pensamento, bem como nas estruturações das imagens mentais. Então, eles auxiliam, por exemplo, numa reunião espírita, eles auxiliam os espíritos, né, a fazer aquela tela mental que os videntes vão ver, vão ter a visão. Então, eles auxiliam com o seu elemento, no caso o ar, né,
a formar aquela tela mental ou aquela imagem mental, né, que o vidente vai ter visão. Nos trabalhos de ectoplasmia, eles são auxiliares diretos quando há necessidade de reeducação de espíritos endurecidos, rebeldes, que muitas vezes querem impedir que haja esse fenômeno da materialização dos espíritos, né? Então, eles fornecem também elementos para que aquele ectoplasma possa ser devidamente utilizado para a materialização dos espíritos. As ondinas e os tritões, eles são utilizados para a limpeza de ambientes, né, nas regiões que estão poluídas por espíritos do mal. Então, eles têm uma energia muito poderosa para essa limpeza. É por isso que nós, muitas vezes, quando queremos nos limpar, vamos ou dar um mergulho, nos é aconselhado ou ir para o mar, ou então para um rio, ou para uma cachoeira, né? Porque ali está a energia desses elementos, né? Das ondinas, dos tritões e das sereias, no caso do mar. As ondinas estão mais ligadas à água doce, enquanto que as sereias está mais ligada à água salgada. As salamandras são aqueles elementais que estão ligados, aquela família de elementais está ligada ao elemento fogo. Eles auxiliam na queima de objetos, criações mentais originadas ou associadas à magia negra. Então, magia negra que cria condições de objetos que possam levar à perturbação mental de uma pessoa, esses objetos criados pela magia negra são destruídos por essas salamandras. Os espíritos superiores também utilizam as salamandras para destruir bases, laboratórios que existem nas trevas, destinados a produzir o mal, né? Então, elas, com o seu elemento fogo, conseguem destruir esses laboratórios, essas bases. Os gnomos e os duendes estão ligados à terra. Eles trazem os elementos extraídos da planta, chamado bioplasma, para nos auxiliar, né? E eles auxiliam os espíritos superiores com elementos curativos. Então, essas plantas curativas, né, são resultado da atuação desses elementos junto aos vegetais. Eles têm importância também nas reuniões de ectoplasmia e para a fluidificação da água. Participo da criação de roupas e indumentárias para espíritos que se apresentam materializados. Também eles participam na criação disso. E uma outra família de elementares são os abissais. Esses vivem lá na profundidade da superfície da Terra. Geralmente, eles estão associados às rochas e cavernas subterrâneas e, de vez em quando, é que eles chegam até a superfície. Eles atuam transformando elementos materiais em energia. É a forma com que atuam. Eles fornecem também energia essencial para a reconstituição da aparência espiritual de entidades materializadas. Inclusive, quando perderam a forma humana, né, e sentem-se com os membros e órgãos dilacerados. Porque muitas vezes o espírito, quando faz a sua passagem, por exemplo, por um desastre, que amputou a sua perna, ou seus braços, seus membros, o seu perispírito vai para o plano espiritual nessa condição, né? E lá precisa haver a reconstituição. E os abissais ajudam os espíritos nessa reconstituição, né?
os espíritos encarregados de reconstituir o perispírito daquele irmão que foi atacado, os abissais ajudam, fornecendo seu elemento. Aqui cabe também uma referência a esses espíritos chamados de orixás, que, na realidade, o que são os orixás? São os elementais, né? Mas vindos da parte africana, né? Que os considera como divindades, e eles representam os poderes da natureza e os fenômenos da natureza. O culto a eles, né, representa a devoção às forças da água, da terra, do ar, do fogo. Né? Cada força da natureza é representada por um determinado orixá. Então, da mesma forma que os elementais. Por exemplo, Oxóssi, das matas, das florestas, como são os duendes, né? Ogum, o ferro. Xangô, fogo e trovão, como são as salamandras, né? Oxum, lago, rios e rios, né? Como acontece com os elementais das ondinas, né? Iemanjá, do mar, também seria uma ondina, seria da sereia. E assim, são vários. Iansã, ventos, relâmpagos, que seria dos silfos, né? Representantes dos silfos. Então, esses elementos são divindades cultuadas pela África, que acabaram com os escravos chegando até nós, aqui no Brasil, né? E, através da linha religiosa dos escravos, foi criada o candomblé, depois a Umbanda, e essas divindades passaram a ser cultivadas por essas linhas, né, espirituais. Mas nada mais são do que elementos que lidam com a natureza como acontece com os elementais. Às vezes há questionamentos sobre a existência desses tipos de espíritos, né? E existem livros falando sobre eles, os espíritos da natureza, né? O Robson Pinheiro, por exemplo, que é um escritor, no seu livro Aruanda, também fala sobre os elementais. E eu trouxe aqui uma referência que o Kardec fez no comentário, na introdução ao livro, ao estudo da doutrina espírita, na parte 6, ele faz uma referência às potências da natureza, que seriam esses espíritos. Diz ele, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Então, ele fala em potência da natureza, dizendo sobre a existência de espíritos que estão causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Fenômenos esses, por exemplo, das tempestades, das grandes tempestades, ou das grandes, vamos dizer, me fugiu a palavra agora, mas os grandes maremotos, né? Então, é isso aí. Ainda no Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 1, que está escrito dos Espíritos, Kardec pergunta, ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita do espaço? E os espíritos respondem, estão por toda parte. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de desígnios providenciais. Novamente, Kardec aqui relaciona espíritos com a natureza, né? Bom, aqui, no livro ainda dos Espíritos,
da questão 536 a 540, Kardec aborda a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, já admitindo a existência de espíritos que atuam em relação aos fenômenos da natureza. Então, não é uma coisa que não é aceita pela doutrina, pela linha kardecista da doutrina espírita. Herculano Pires, que é outro grande escritor da nossa doutrina, nesse livro Vampirismo, na página 14 e 15, ele diz: existem também os espíritos da natureza que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais de corpos perispiríticos estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. São chamados elementares da concepção teosófica, da teosofia, né, que eu falei, que foi aquela doutrina criada pela Rússia, derivada das doutrinas espiritualistas da Índia também. As funções dessas entidades na natureza são de grande responsabilidade. Então, elas respondem por muitas coisas que nós recebemos da natureza. Divaldo Franco, que também é um médium, uma referência muito importante, no livro Os Primórdios do Espiritismo, na revista espírita Allan Kardec, né, de 1992, ele foi questionado: existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Ele responde: sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando através de nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos, alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. Então, principalmente em relação a essa classe de espíritos, que muitos espíritas, às vezes, teimam em não acreditar, eu gosto de sempre que apresentar esses dois conceitos. A percepção, aqui está meio ruim de... A percepção do sobrenatural é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Então, aquele que não quer saber ou não quer se inteirar daquilo que para ele não é racional, ele pode passar para a vida sem ver nada, porque ainda há muita coisa de sobrenatural que nós ainda não entendemos, né? Isso já foi dito em relação a Deus. Há duas formas para viver sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Quem disse isso foi um cientista, Albert Einstein. Então, um homem inteligente que acreditava nas coisas do sobrenatural. Aqui vocês têm diversos livros que fazem referência aos guias espirituais. Aqueles que estiverem interessados estão aqui, contato com guias espirituais da Celine Fioravante, que eu já citei, nossos guias espirituais, anjos, mensageiros de luz, né? Anjos também. Enfim, tem vários livros falando sobre guias espirituais. Eu espero ter trazido para vocês, não um conhecimento profundo, mas aquilo que eu consegui, estudando um pouco, recolher para poder passar adiante, no intuito de que nós possamos entender melhor esses seres que estão junto a nós, né, nos auxiliando, nos amparando. Nesse momento de Covid, nós devemos ter muitos, mas muitos desses irmãos nossos, né, independente do seu grau de evolução, junto a nós, nos ajudando, nos dando força,
nos não permitindo que entremos no ciclo de tristeza, de desânimo, de descrédito, né? Agora, nós precisamos sempre fazer a nossa parte, isso eu costumo sempre dizer. Porque se nós queremos que eles nos ajudem e cruzamos os braços, certamente eles vão encontrar muita dificuldade em nos ajudar. Mas se nós trazemos conosco boas ações, trazemos uma oração dos nossos lábios, pedindo esse auxílio, certamente seremos auxiliados, desde aqueles que estão mais próximos da crosta terrena, ainda necessitando evoluir mais ainda, né, em processo de uma evolução como nós estamos aqui, até aqueles mais elevados, como eu citei, os mestres ascensionados, por exemplo, que devem estar saindo dos seus mundos mais elevados para vir até aqui esse planeta nos ajudar nesse momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja presente no coração de todos vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa a entender o tema. Amém. Obrigada, doutor Paulo. Deus te abençoe, doutor Paulo. Ô, Zé Luiz, explica ao doutor Paulo Roberto como ele tira os slides da tela, por favor. Sim, doutor, agora precisa tirar ali, desfazer a tua... Lá em cima tem lá na sua tela em cima, que é assim, deve ter um botão, não na tela do Apple não, na tela do Zoom. É desfazer... A tela do Zoom? É, no Zoom. Clica no meio da sua tela do Zoom, né? Isso aí, lá em cima deve aparecer alguma coisa ali, um botão, para você desfazer a... Terminar a apresentação. Isso aí, não, isso aí, perfeito. Muito bom. Primeiro Obrigado, falar é o Luciano Heffner. Pronto. Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Eu até gostaria de passar esse primeiro momento para o nosso companheiro Eunápio e depois, após a fala dele, eu gostaria então de fazer a minha. Uma pessoa muito educada, deixa você falar primeiro, Luciano. Olha só, vocês estão atrasados porque a Cris também quer falar. Doutor Paulo, gente, hoje pela manhã eu tive uma conversa com um dos nossos companheiros. Eu vou lhe fazer uma pergunta de simples resposta. O senhor acredita em coincidência? Não. Eu acho que nada é por acaso. Exatamente. A gente coincidência, mas nada é por acaso. Não. Estamos todos conectados, em sintonia o tempo todo. Numa espécie de sinergia humana, né, entre os encarnados e desencarnados, como nós sabemos. Nós, entre parênteses eu, há muitos anos vem estudando esse trabalho. E o senhor nos trouxe, em pouco mais de 50 minutos, no máximo uma hora, uma aula acadêmica de como nós devemos alcançar esses irmãos menores, que na verdade são irmãos em evolução como nós somos. Hoje, conversando mais cedo com um dos nossos companheiros, o tônus da nossa conversa foi exatamente esse, elementais. E nós não sabíamos que o senhor ia falar sobre isso, exatamente nesse viés. Muitos dos que estão participando conosco já desde o final de março dos estudos são oradores, expositores espíritas. Agora, uma coisa é certa. Nenhum de nós trataria do tema com tamanha propriedade, profundidade e esclarecimento. Não, isso aí, para mim, é ponto pacífico. A maneira como o senhor tratou magistralmente o tema, com a delicadeza, com a profundidade, com a elegância e com a didática, foi como se estivéssemos numa faculdade de espiritismo. Então, foi um trabalho esclarecedor, muito pontual, desmistificador e desmitificador, porque muitos de nós ainda somos preconceituosos com relação à forma como o irmão tratou do assunto, desses espíritos, irmãos nossos, companheiros de caminhada e de evolução, e deu um banho de luz de conhecimento, rompendo os grilhões mentais que nós trazemos ainda do nosso passado.
sobretudo aqueles que são criados dentro do próprio meio espírita. Não vou dar parabéns, porque vai ficar um pouco démodé, né? Mas assim, externando o que o coração está sentindo, e a boca está tentando decodificar do pensamento, que é uma profusão de sentimentos inebriantes, porque tudo aquilo que estava nos engasgado na garganta há muito tempo, o Senhor, com toda a delicadeza, conseguiu nos trazer, nos brindando com esse manancial de conhecimento, de uma forma muito sintética, didática, novamente falando, e esclarecendo, tirando o véu da nossa ignorância. Muito obrigado pelo banquete espiritual que você nos proporcionou nessa tarde. Muito obrigado por esse banho de conhecimento, muitas das vezes escondido da maioria de nós que estudamos o Espiritismo, e da forma cristã, como foi colocado. Muito obrigado, doutor Paulo. Agradeço as suas palavras, que emocionam até. Tá? São verdadeiras. Obrigado. Para mim, vamos dizer, é uma sensação de dever cumprido quando eu consigo transmitir conhecimento, né, sobre a nossa doutrina, porque foi isso que eu me propus para o término da minha existência aqui nesse plano terreno. Espero que seja um pouco mais prolongada, né? Mas foi o jeito que eu encontrei de servir mais ainda a doutrina espírita, mais ainda a nossa doutrina. Então, foi pesquisando, foi resumindo e foi fazendo essas ilustrações que vocês viram, que às vezes me preocupa um pouco a pessoa dizer tem coisa demais, mas eu já passei um pouco já contive um pouco mais a minha autocrítica, sabe? Porque senão eu não faria muita coisa do que eu estou fazendo. Eu fico, às vezes, preocupado com o que os outros vão pensar, e isso não é bom. Não é bom para ninguém. Então, eu hoje preparo uma palestra e coloco aquilo que eu acho que tem que ser colocado, está bem claro para as pessoas. Se eu conseguir atingir, como você está dizendo, eu estou muito feliz. O senhor não tenha o menor traço de dúvida. O senhor lançou luz sobre um dos assuntos quase nevrálgicos dentro da doutrina, e de uma forma brilhante. Muito obrigado. Donápio. Disponha. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Parabéns pela sua 7 minutos, apresentação. Donápio. Como é que é? 7 minutos. 7 minutos? Tá. 5 para mim tá bom. É só uma pontuação. Achei muito, muito interessante. Eu lembro também da Revista Espírita de Kardec, né, que tem também algo sobre elementais. Eu não estou me lembrando qual especificamente, que eu não decoro página, livro, né? Eu só digo onde é que tem, cada um procura aí. Mas se quiser depois, que eu tenho lá em casa, eu trago para vocês, para colocar, mas na Revista Espírita tem lá, né, umas 3 ou 4 passagens, algumas passagens sobre elementais. Eu só quero pontuar algumas coisas que eu acho muito, muito interessante sobre esse assunto. Sempre gostei desse assunto, né? Eu acho muito interessante mesmo. Os elementais, o que eu estava lendo, tanto em Tambores de Angola quanto em Aruana, eles colocam eles como ali, no processo de evolução entre o reino animal e o reino hominal. Eles estão lá, né, nessa interface ainda, mas sem a consciência, né, sem um ser de consciencial como nós temos nos seres humanos. Isso é bem interessante. Há um livro, há uns livros do Inácio Ferreira, que ele toca no assunto sobre elementais. Eu acho que é do outro lado do espelho, né? Há um livro também da editora Didier que fala Os Elementais, uma capa azul, né? Psicografia de um espírito, que eu posso depois colocar no grupo a foto dele, que eu também acho bem interessante. Rochester, John Wiltmore Rochester, psicografia de Vera Krijanovskaya, né? A partir de um livro chamado O Elixir da Longa Vida, essa pentalogia
o Elixir da Longa Vida, os magos, aí vem o Elixir da Longa Vida, os magos, aí depois vem, oh meu Deus do céu, aí depois vem mais um aí, os legisladores. Eu tenho lá em casa essa pentalogia, já li, já que esqueci a ordem. Ele começa a falar sobre os elementais em 1800 e alguma coisa, quase 1900, né, em forma romanceada, e diz justamente da importância dele, né, como você bem tocou, nas plantas, o ectoplasma de plantas, né, nessa parte espiritual, digamos assim, né, fluídica, né, astral de plantas e de algumas ervas, e que justamente ajudam o ser humano em algumas contenções de doenças e tudo mais. Acho isso bem interessante. E sobre o pessoal da Umbanda, aí eu vou demorar mais 14 minutos, não tenho que me pontuar. Exu e Pombagira, infelizmente, né, há uma visão completamente deturpada dentro da Umbanda e no Espiritismo nem se fala ainda. Precisamos urgentemente rever conceitos sobre Exus e Pombagiras, né? Não faz ideia como eles são importantes em mesa mediúnica, em processos de obsessão complexo, né? Em viagens astrais para um umbral inferior, né? Não é um umbralzinho de nosso lar, não, é o inferior. São as regiões abissais. São de extrema importância. E nem sempre são aquilo que, a maioria das vezes, nem sempre são aquilo que parece ser, né? Mas eu teria que conversar muito mais sobre isso. Adorei, muito bom, muito interessante, vale um repeteco com outras visões. Parabéns, meu querido. Parabéns. Leonápio, o Elixir da Longa Vida, os magos, a ira divina, a morte do planeta e os legisladores. Fascinante, essa pentalogia do Rochester é fascinante. Já li 2 vezes, me esqueci sempre da ordem, mas é fascinante. Parabéns, Leonápio, muito pontual a sua fala. Muito pontual. Agora é a vez da Camila. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, porque eu tô aqui já de noite, desculpa. Boa tarde. Eu amei o estudo de hoje. Até porque eu me senti muito tocada. Porque semana passada, todo mundo do grupo sabe, eu saí um dia aqui perto da minha casa com meu filho, eu não estava muito bem. E eu fui caminhar no bosque. E comecei a mentalizar um monte de coisa boa, um monte de energia boa, mandei energia boa pro grupo. Quando eu voltei para casa, não parecia que era eu. Parecia que era outra pessoa que estava voltando para casa. Assim, o meu espírito parece que ele saiu e voltou de novo, porque eu estava muito tranquila, sabe? Muito em paz. E hoje, através do seu estudo, eu consegui compreender uma gotinha de água, assim, né, do que pode acontecer com a gente quando a gente está em contato com os nossos entes queridos, né, com os nossos protetores espirituais, e o quão é importante a gente estar em contato, em sintonia com eles. Então, queria te agradecer pela palestra, foi maravilhoso, e agora eu já aprendi um pouco mais sobre essa doutrina tão legal que é o Espiritismo. Obrigada. Se você me permite, você naturalmente foi ajudada, porque você entrou naquela floresta, não levando com você revolta, não levando, enfim, não levando nada de ruim. Você apenas gostaria, naturalmente, sem levar, sem ser consciente disso, você gostaria apenas de ser ajudada. E aí você deu condições a ele de ajudar. Porque não adianta nada, por exemplo, eu ir tomar um banho de cachoeira para me energizar, se eu chego lá e começo a pensar com raiva na situação que eu estou, alguma coisa assim, eu não vou conseguir absorver nenhuma energia. Está coberto de razão. Coberto de razão, porque quando eu fui mesmo para distrair, para tirar o sentimento ruim que estava comigo dentro da minha casa. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ligada a forças da natureza. Eu fui fazer um passeio com um amigo meu francês outro dia, a esposa dele, a filha, meu marido, meu filho. Nós fomos para uma cidadezinha aqui na França chamada Moret-sur-Loing.
É uma cidade medieval, ela era fortificada, houve, para variar, muito sofrimento. E uma pessoa que eu gosto muito de estudar na história, ele foi preso pelo rei Luís XIV nessa cidade, dentro de um castelo, uma pessoa de uma época antiga. Quando eu cheguei nessa cidade, eu estava louca para ir lá. Eu estava curtindo a viagem o tempo inteiro dentro do carro. Parava na estrada e observava e tirava foto e tudo. Quando eu cheguei nesse lugar, doutor Paulo, eu tive tanta dor de cabeça, mas eu passei tanto mal, mas tanto mal, tanto mal, mas eu não consegui explicar o tanto de mal que eu estava passando. E eu escutei uma voz assim comigo. Meu marido falou fisicamente, eu também escutei uma voz. Entra no rio. Entra no rio, porque o rio lá é muito bonito, é de fácil acesso para quem chega, todo mundo se banha, tem uma cachoeira, é maravilhoso lá. E eu não, brigando, não vou entrar, não quero entrar no rio de jeito nenhum. Para que eu vou entrar no rio? E não entrei no rio. Tomei um remédio para dor de cabeça e comecei a fazer um tour pela cidade. Eu passei em determinados lugares. Quando eu cheguei na porta desse determinado castelo, onde o prisioneiro ficou lá, o do rei Luís XIV, eu melhorei. Eu dei a volta na cidade e entrei no rio. Aí eu senti a conexão. Mas eu não sei quem, eu não sei o que, quem, de qual época, nada. Mas eu senti muita conexão da minha dor de cabeça com a situação, com o lugar onde eu estava, aqui. Então, esses elementos da natureza sempre tiveram parte da minha vida, assim. Quando eu morava aí em Mangaratiba, era o mar que me curava. Então, acho maravilhoso. E hoje eu fiquei muito feliz de saber por que que por que que acontece. Porque eu sou iniciante na doutrina. Obrigada. Nádia, pode falar. Nádia. Muito rápida. Oi. Muito rapidamente, que a gente já avançou bastante. Doutor Paulo, eu só queria dizer o seguinte: no sábado eu pedi um estudo sobre elementais. Aí chega o senhor hoje com essa clareza, essa doçura, mas conciso e preciso. Olha que felicidade o senhor me trouxe hoje. Foi preciso e conciso, com delicadeza e no ponto, foi ao ponto. A gente ainda precisa conversar muito, o meio espírita ainda precisa conversar muito sobre elementais. Mas a contribuição que o senhor me trouxe muita felicidade, porque no sábado eu falei mais uma vez, vamos falar de elementais, vamos falar de elementais. E hoje isso me chega com essa belezura. Muito, muito, muito obrigada. Coincidências não existem. Um beijo, doutor Paulo. Muito obrigada. Seu doutor Paulo, meu nome é Marisa Mendes, e eu também não sabia qual era o seu tema. E eu comecei, quando eu sentei aqui, que a Sandra começou a fazer a prece, a Josi leu a página, eu comecei a ver um jardim na minha tela mental, com flores muito bonitas, mas muito diferentes. Flores de formas e de cores bem diferentes do que a gente tem aqui ou em qualquer outro lugar. Flores com cores neon, passarinhos diferentes demais, eu nunca vi. Depois eu vou olhar aí para ver se tem. Aí eu sempre... Agora eu tenho um caderninho de desenho, eu trouxe lápis de cor e comecei a desenhar mais ou menos. Foi isso aqui. Umas flores que pareciam uns arames, assim, elas eram fluorescentes entre o azul, o lilás e o rosa, e elas pareciam umas espirais, e no fundo dessas espirais saíam umas anteninhas, mas eram flores, um jardim muito bonito. E aí o desenho foi continuando, e eu, meu Deus, como é que eu vou desenhar isso? Aí, às vezes, eu também ouço, né? Continua desenhando na próxima página, e as espirais foram continuando, só que eram de cores lindas, lindas. E aí alguém me disse, elas não vêm da crosta, elas vêm do alto. Você
você está vendo outros jardins. E aí, de repente, essas ondas, elas foram aumentando de cor e eu num desenho, sabe? Eu vi esse serzinho aqui que era completamente azul, com cabelinho cor-de-rosa e tinha essa auréola azul, cor de água em volta dele, e ele sorria, os olhinhos apertados, como se fosse um chinês, e ele sorria. E aí, quando o senhor começou a falar que os espíritos superiores envolviam cada um de nós e envolviam o planeta, aí ele disse que os jardins envolviam todo o planeta e que nós estávamos cada vez mais e constantemente sendo envolvidos por esses espíritos bondosos. E hoje as espirais vinham também do alto, porque geralmente aqui nos nossos estudos eu tenho visto muitas espirais nos lugares cinzentos, nos lugares em que eles estão colocando os seres para ouvirem através de antenas, que está sendo dito. Só que hoje eu não vi essas espirais cinzas, esses lugares inóspitos. Eu vi jardins lindíssimos. E esse serzinho aqui, que eu não sei se ele falou, eu não sei, eu não posso dizer com certeza, mas ele tem alguma coisa a ver com o senhor, tá? E ele é chinesinho, sabe? É um chinesinho. Os olhinhos apertadinhos, pequenininho, parecia o mestre dos magos, aquele desenho. Só que a roupa era toda azul. E eu queria agradecer muito o senhor estar falando sobre isso, porque eu sou praticante da doutrina espírita. E trabalho num grupo mediúnico chamado Caravana Maria de Nazaré, e que muito me causou constrangimento no início, porque tinha um ser, eu sou médica psicofônica, havia um ser que chegava perto de mim durante as reuniões mediúnicas, ele tinha mais de 2 metros de altura, um ser enorme, que quando ele chegava perto de mim, se aproximava esse espírito de mim, eu me sentia rodar numa velocidade imensa, embora eu não rodasse. Eu me sentia rodando, mas eu não rodava. E ele sempre se aproximava de mim quando os trabalhos eram com espíritos muito, muito, muito inferiores ou para desfazer magias, essas coisas. E aí eu fui assim, vou falar a verdade, fui sendo constrangida a não manifestar esse espírito tão ostensivamente. E vou lhe fazer, como médium, como aprendizado, até serviu. Mas com o tempo eu fui percebendo que eles constrangeram esse espírito, porque como eu fui me segurando para ele não se manifestar mais ostensivamente, então hoje em dia eu o percebo, mas uma distância maior de mim, ele não se aproxima muito, embora esse trabalhador. E demorou muitos anos até eu saber o nome desse trabalhador, porque eu sentia medo. Eu sabia, intuitivamente, eu sabia quem era ele. E levou anos para eu conseguir falar o nome dessa entidade, a quem eu muito agradeço a presença, a ajuda e a proteção, que é o seu tranca-rua. Eu agradeço muito, mas eu vou dizer que nas casas espíritas eu fui muito tempo constrangida a nem me referir a ele. Então é muito bacana quando a gente tem uma pessoa como o senhor, tão esclarecido, que vem trazer isso aqui para essa gama de estudantes, que tem gente aqui que está iniciando agora e tem gente aqui que está aqui há muito tempo e ainda assim são constrangidos a dizer que esses trabalhadores são seres inferiores, quando a gente sabe que não são. Inferior ao nosso preconceito. Muito obrigada. Isso aí. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Porque eu não vi mais nenhuma mãozinha aqui. Minha querida, é tanto assunto desse assunto que eu fico doidinho. Deixar para falar. Acho melhor marcar um dia com ele só para a gente discutir isso aí, só para debater. Também acho. Dá muito pano para Eu apoio. O que você acha? Então, o senhor está convidadíssimo a voltar. O que você acha, Paulo Roberto? Um dia só para a gente conversar sobre isso, porque é muita informação para a gente conversar. Né? É muita coisa. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo para você, de tantas informações que é. Você deve saber disso, certamente, Paulo.
Quando você divide o povo de rua em várias linhas, né? Por exemplo, seu tranca-rua, seu marabô, seu caveira, né? Pombagira cigana, pombagira aquilo. Essa divisão não é à toa. Essa divisão existe porque cada entidade, cada grupo de espíritos que se apresenta como daquela forma, eles têm a capacidade técnica para agir de uma forma diferente que a outra. Exato. Eu vejo, por exemplo, quando você tem, eu faço uma comparação muito simples. Um preto velho é um médico, né? Cada médico tem sua especialidade, correto? Um dermatologista e um oculista. Aí vem preto velho, Pai Inácio ou outro preto velho que eu esqueci o nome. Caboclo, sete fecha, caboclo, pena branca. O caboclo é um médico específico de alguma coisa. Ele sabe atingir alguma coisa e o pena branca, o outro, são especialidades daquilo ali, né? A mesma coisa para o povo de rua, né? Cada um tem sua especificidade e age de uma forma. E isso é muito interessante. E quando a gente começa a entender isto e a fazer... Eu, por exemplo, toda vez que eu vou numa gira de Umbanda para conversar, eu não quero saber de mim, não. Eu vou perguntar sobre isso. As minhas conversas são pesquisas jornalísticas, digamos assim, sobre esse mundo astral, porque isso é fascinante. E aí, quando você começa a estar num centro de mesa, fazendo reunião mediúnica, aí você tem que sintonizar com esse povo, porque são eles que estão lá para choque. São eles que estão no para-choque para resgatar as regiões umbralinas, no espírito A, B ou C ou D, que precisam do choque da matéria no processo mediúnico para atordoar e melhorar. Enfim, é muita coisa para a gente conversar. Marisa, pode fazer a nossa prece? a gente tem 30 segundos antes da prece. Sim, vai. Oi. Dalton, só uma vivência minha em 45 segundos. Há muitos anos atrás, eu fui por 2 ou 3 vezes na SMERG, Sociedade de Medicina Espiritual do Estado do Rio de Janeiro, uma instituição pioneira que fica ali na Rio Branco, número 4, primeiro prédio da Rio Branco. E eu fiquei impressionado na época, o que isso me desmistificou muito a questão da doutrina em relação a outras religiões que também atuam com os espíritos. E a gente tem que sempre recorrer à questão 459 do Livro dos Espíritos. Sempre. A gama, o gradiente de espíritos que existe no nosso entorno é muito grande. E nós, por falta de conhecimento, falta de informação, falta de estudo, vou me recorrer. A gente acaba preconceitualizando a qualidade desses irmãos nossos que estão no mesmo processo evolutivo que nós, merecem o mesmo respeito que nós demandamos para os espíritos que aparecem, que surgem, que se manifestam nas casas espíritas. Dr. Barroso, senhor Barroso, na época era o presidente, desencarnado hoje. Era em torno de 15 ou 18 médios na mesa. Ele, presidente, a esposa, evidente, e vários dialogadores. Num dado momento, tinha um senhorzinho, assim, já uma certa idade, os pacientes sentariam à cabeceira da mesa e alguns psicofônicos, né, incorporavam as entidades que estavam no ambiente daquele irmãozinho e eram tratados. Pois então, esse senhor sentou-se à mesa e todos os médiuns psicofônicos incorporaram. Ele estava com um container de obsessores. Uma hora, um deles era um rapaz, o pessoal trabalhando com chinelo de dedo, bermuda, calça de moletom. Eu estava presente. Num dado momento, um dos rapazes levantou, deu uma gargalhada, a esposa do senhor Barroso, vidente, virou para ele, ela era uma pombagira, e falou: minha irmã, cuidado com a coluna do médium. Porque ela estava jogando o corpo do médium contra uma pilastra do prédio, na sala. Então, desde aquele momento, isso tem muito tempo, uns 18 anos atrás mais ou menos, eu já nunca tive preconceito com relação a qualquer tipo de religião. E, sobretudo, quando se trata de questões espirituais, mediúnicas, psicofônicas, o respeito deve ser maior, porque médium é médium em qualquer momento, em qualquer ambiente, até numa lotação, na barca, no trânsito. Então, esse é o relato que eu gostaria de trazer. Tá? O respeito que nós devemos ter e a reverência para os irmãos que atuam em outra linha, porque Kardec não conhecia Umbanda no século XIX. Porque se conhecesse, com certeza faria uma referência a ela. Certamente, nem existia naquela época, né? Ela só existe. Não, veio se manifestar numa mesa no Brasil, numa mesa kardecista. Isso, e numa mesa kardecista que o pessoal não queria receber aqueles espíritos, que disse que era tudo espírito negativo.
Você se apresentar noutra história. A história é fascinante. Eu já trabalhei com vários irmãozinhos da Umbanda na mesa mediúnica, inclusive Tranca-Rua e Seu Caveira. Agora você sabe que o nome dele é esse, né? Seu Caveira. Né? Vamos lá. Vamos raciocinar. Um dia para falar sobre isso. Vamos fazer nossa técnica para encerrar? Vamos lá, então. Primeiramente, Paulo, eu gostaria de deixar claro algumas coisas aí. Você é meu queridão, você sabe disso. Grande amigo. E como a gente tem vários mentores no plano espiritual, você aí falou, e eles mudam conforme a evolução de cada um, né? Eles vão mudando, cada um tem seu tempo. Você foi o mentor para mim há 30 anos. Vocês imaginem, os companheiros agora recente meu, ouvindo um ser com essa evolução do Paulo aí durante 30 anos, falando uma vez por semana, pelo menos, para a gente. Eu não posso me negar. Seria muito injusto com essas entidades encarnadas e desencarnadas que me conduziram tanto tempo. O meu agradecimento ao Paulo por ter aceitado, né, de novo esse convite. Eu fui lá falar com ele, com muita gentileza, com muito agrado, né, aceitou voltar a conversar com todos nós. Hoje você já faz parte, Paulo, desse grupo, né, como um mentor desse grupo encarnado. Isso é bom, né? Então, que Jesus te abençoe, que dê para nós dois pelo menos mais uns 15 anos de convivência encarnada, porque depois de desencarnado eu não sei como é que vai ser. Provavelmente você vai ter que me socorrer de novo, né? Eu acho, né? Que Deus te enche de luz, abençoe esse grupo fantástico, esse grupo de irmãos que chegaram no seu tempo em nossas vidas, e que assim seja, né? Que a gente possa ainda trilhar um bom caminho do aprendizado, todos nós reunidos nesses momentos tão felizes. Nosso agradecimento a Frei Luiz por ter nos juntado de alguma maneira, né, conduzindo todos nós para um só grupo, né, nos fazendo um com os outros e aprendendo e florescendo, né, como as flores florescem, dão semente, e a gente está espalhando pelo mundo, até em Paris hoje, né, esse conhecimento que Frei Luiz, através de Jesus, evidentemente, proporcionou a todos nós, né? Uma noite feliz para todos, graças a Deus. Eu só gostaria de terminar agradecendo mais uma vez ao José Luiz pela paciência que ele teve comigo, né, para tornar possível essa live. Eu divido com ele, se pode falar de sucesso, eu divido com ele, porque ele muito gentilmente foi me orientando para chegarmos até aqui. Muito obrigado, Zé. Obrigado também, né, pela oportunidade. Muito bem, gente. Então, encerrando, né? Encerrando já com a oração feita. Deus abençoe todos nós, tá? Agora, se ele quiser falar mais 2 horas, a gente topa. Interessante que o Paulo falou e não deixou de ser espírita em momento algum, né? Só falar de outras coisas não dói. Não